Aleluia! Bom, amados e queridos irmãos, vamos fazer mais um vídeo aqui sobre a igreja de Tiatira, ok? Uma das 7 cartas da igreja do Apocalipse. Nós estamos fazendo uma série com as 7 cartas. Já falamos sobre Éfeso, sobre Esmirna, sobre Pérgamo e agora chegamos em Tiatira, ok? Vamos estar lendo a escritura, Apocalipse 2, versículo 18 em diante. E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: isso diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo, os pés semelhante ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras, teu amor, teu serviço, a tua fé, tua paciência, e as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar, enganar os meus servos, para que se prostitui e coma do sacrifício da idolatria. Dei-lhe tempo para que se arrependesse, não da sua fornicação, mas não se arrependeu. Eis que porei numa cama, sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem de suas obras. E ferirei de morte seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que são dos rins e dos corações, e darei a cada um de vós segundo as suas obras. Mas eu vos digo aos restantes que estão em Tiatira, todos quanto não têm esta doutrina, aí que não conheceram, como diz, as profundezas de Satanás, outra carga vos não porei mais, o que tendes e retende até que eu venha. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu darei poder sobre as nações. E com varas de ferro gerar serão quebradas como vaso de oleiro, como também receberei meu Pai e dar-lhe a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, amados irmãos, igreja de Tiatira, como nós, se você ver os outros vídeos, não é? Você vai ver que cada igreja tem um nome, não é? Do local onde se congregava, porque denominação não foram criadas por Deus, rótulos, bandeiras de denominações Deus não criou nenhuma, o homem criou para seu próprio ego, seu bel prazer. As igrejas eram chamadas pelo nome do local onde se congregava, e cada nome tem a ver com a característica, né, da igreja. Vemos Éfeso, desejo ardente, né? Éfeso é desejo ardente. Eles ardiam no primeiro amor e agora tinham caído no primeiro amor, então precisavam voltar ao primeiro amor. Esmirna, não é? Que é uma igreja que tem a ver com mirra, com aquele perfume, é uma igreja que tem o cheiro suave de Cristo, que é fiel até a morte e recebe a coroa da vida. Pérgamo tem a ver com altivez, eu disse ela, a cidade situada na altura, e tem a ver também com pergaminho. Eles acreditavam que tinha a palavra de Jesus se apresentando: não, eu sou aquele que tem espada aguda de 2 gumes, inclusive, se não se arrepender, eu batalharei com a espada que sai da minha boca. E Tiatira significa domínio feminino. Nós vemos que o Senhor Jesus, mais na frente nós vamos falar sobre domínio feminino em Tiatira. Jesus se apresenta como Filho de Deus, né? E também nas outras cartas nós deixamos isso claro, explicamos para os irmãos, né, que quando Jesus se apresenta para cada anjo de igreja, para cada igreja, ele se apresenta da forma na qual ele é, e como também tem a ver com a linguagem, como aquela igreja conhece Jesus. Então Jesus se apresenta como Filho de Deus. Eles acreditavam em Tiatira que Jesus é o Filho de Deus, correto, certamente, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, um princípio fundamental da fé cristã é crer que Jesus é o Filho de Deus. Qualquer que negar que Jesus é o Filho de Deus, esse não tem o Pai, também não tem o Filho. Inclusive, uma das doutrinas do anticristo, né, que já é outro assunto, que é o Islã, a sua base de profissão de fé é dizer que Deus não tem nenhum filho. Então, quem confessa o Filho tem a Deus. Quem não confessa o Filho também não tem a Deus e também é anticristo. Então, receber Jesus como Filho de Deus é um dos alicerces da fé. Tá? Como nós falamos em João 3,16, né, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, nós estamos pregando o Evangelho. Então, a igreja de Tiatira, eles tinham isso de bom. Jesus começa falando de um Jesus que eles criam e também elogiando. Isso diz o Filho de Deus. Vocês creem que Jesus é o Filho de Deus? Glória a Deus por isso. Né? E também aquele que tem os olhos como chama de fogo, ou seja, um Jesus que tudo vê. Um Jesus, como diz Hebreus, que todas as coisas estão nu e patente aos seus olhos. Um Jesus que vê todas as coisas. Um Jesus que tem os pés semelhantes ao latão reluzente, que tem o pé, numa tradução que eu tenho aqui, a Bíblia de Genebra, fala sobre os pés como brasas de fogo. Então, essa igreja aqui, Tiatira, certamente é uma igreja pentecostal, tá? Que crê num Jesus todo de fogo, pés de fogo, olhos de fogo. E ele é assim mesmo. Jesus, ele é fogo. Ele é o fogo consumidor. Aleluia! Ele batiza com o Espírito Santo e com fogo. Aleluia! Nós batizamos com água, Jesus batiza com fogo. Louvado seja o nome do Senhor.
Então, corretamente, a igreja de Tiatira, ela cria no Jesus de forma correta. Quem é pentecostal do pé roxo, que crê nos dons espirituais, crê na unção, crê no batismo com evidência de falar em línguas, né? Foi vista sobre a cabeça de cada um em Atos capítulo 2, línguas como de fogo. Ele está crendo no Jesus certo, no Jesus correto. Jesus é fogo puro. Aleluia. Pés de fogo, olhos de fogo. E aí ele fala, você é as tuas obras, teu amor, você está crendo no Jesus correto. Inclusive eu conheço as tuas obras, você tem amor pela obra, tem serviço, trabalha na obra, tem paciência com as almas, né? Passa pela tribulação, porque a tribulação, como fala em paciência, fala também em tribulação, porque a tribulação ela produz a paciência. Né? Conheço as tuas obras, tua fé, tua paciência, tuas últimas obras, né? Templos maiores, você começou trabalhando um pouco, agora hoje trabalha mais, ou seja, tuas últimas obras, tua fé está crescente, é uma obra sempre maior do que a primeira. Então, ponto para você, como se Jesus estivesse dizendo assim, eu sei as suas coisas boas, porque Jesus ele não sabe só daquilo que é negativo, ele também sabe reconhecer aquilo que nós fazemos para ele. Nada passa desapercebido. Jesus chegou a dizer que até aquele que dá um copo de água para um dos seus pequeninos não ficará sem galardão, ou seja, vai receber uma recompensa. Então, Paulo vai dizer, se nós formos firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, né, o Senhor ele vai nos galardoar, né, porque nossa recompensa vem do Senhor. Se nós formos firmes e constantes, sempre abundantes, sabendo que nosso trabalho não é vão no Senhor. Aí ele vai dizer, agora chegou o momento de eu falar o que eu tenho contra você também. Mas eu tenho, porém, contra ti, que tolera Jezabel, mulher que se diz profetiza, né, a ensinar a enganar meus servos para que se prostituem como no sacrifício da idolatria. Para nós entendermos o que é Jezabel, né, nós vamos, claro, evidente, ter que ir lá no Antigo Testamento, no livro dos Reis. Né, Jezabel significa lixo, né, ou montão de lixo. Jezabel, para nós entendermos, inclusive isso, vou falar aqui de primeira mão, uma revelação que o Espírito Santo me deu dentro da palavra, que vai falar sobre o embrião da obra de Jezabel, um embrião, uma ideia de Satanás, né? A igreja de Tiatira é uma igreja que tem santidade. Estou meio resfriado, se eu tossir, os irmãos me perdoam, tá? A igreja de Tiatira é uma igreja que tem santidade, né? Crê no fogo, no poder. Ela está situada entre Pérgamo e Sardes. O adversário não tem como entrar onde tem a santidade. Você veja que não tem ali as obras de Balaão, nem as obras dos Nicolaitas, mas vai aparecer Jezabel. Por quê? Porque o adversário, quando ele não pode entrar de uma forma, ele quer entrar de outra na igreja. E na igreja de Tiatira ele tinha entrado de uma outra forma. Era o mesmo demônio, só que, porém, um disfarce diferente. Jezabel, irmãos, ela é, na casa de Acabe, se nós formos no livro dos reis, ela é a falsa autoridade, manda na casa de Acabe, manda no marido. Ela é falsa profetisa, manipuladora, e ela também vem com as vaidades da terra. Ela vem, como Jeová vai matá-la, ela pinta seus olhos, ela se enfeite, ela põe enfeite de prostituta. Então tudo que tem enfeite, pintura de olhos, batom, pintura de unha de vermelho, roupas sensuais, é Jezabel. Jezabel e Pombagira é a mesma coisa. São demônios que colocam a vaidade no meio do povo de Deus. E Jesus está condenando a tolerância. Você pode falar que eu sou intolerante, mas Jesus também é. Jesus diz, eu tenho contra ti que tolera Jezabel, ou seja, significa dizer que Jesus ele é intolerante contra as doutrinas de Jezabel. Eu também tenho que ser intolerante contra as doutrinas de Jezabel. O que Jezabel vai fazer? No caso de Nabote, ela vai manipular as pessoas. Ó, você quer vir de Nabote? Acaba, então tá bom. Oi, vocês, bota Nabote como rei. Ei, vocês, acusa ele de rebeldia. Ei, vocês, apedrejam. Ela faz toda uma trama, ou seja, para alcançar seu objetivo, não importa os meios. O que importa é que ela vai fazer e ela faz. Ela é manipuladora. Bota um contra o outro. Já viu na igreja, pessoas botando um contra o outro? Irmão, esse pastor aí, não sei não, esse pastor aí que está chegando agora, doutrina de Jezabel. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa, olha, esse pastor aí, doutrina de Jezabel. Irmão, sabe que aquela irmã, você não sabe o que aquela irmã falou de você.
Jezabel, botando um contra o outro. Ora pela irmã, ora pelo pastor. Aleluia. E Jezabel também, ela, quando Elias profetiza como os profetas de Baal, Jezabel, ela vai falar por todos os deuses, etc e tal, que amanhã Elias também vai estar morto. Jezabel tinha uma mesa com 400 profetas de Baal, 450 de Acera, ou seja, ela tinha uma mesa de profetas para ela, para profetizar só aquilo que agradava a ela. Então Jezabel é tudo isso, é manipuladora, tem vaidades, tem a falsa autoridade, mandando na casa de Acabe, e nesse caso aqui, ela se dizia profetisa, né? Ou seja, ela trazia também uma palavra, uma falsa profecia. Então, vamos agora ver, né, em Atos capítulo 16, por exemplo, o embrião da ideia de Satanás e fazer esta obra dentro da igreja. Perdão, irmãos. Jezabel, que no caso aqui é um espírito, uma mulher, inclusive na Bíblia de Genebra, quem quiser ir baixa no aplicativo, ela está em inglês, só tem em inglês, tá? Mas ela é escrita lá antes, por ali, assim que começa o ano 1500, 1400 e pouco, e vai falar, tem contra ti que tolera Jezabel, mulher mortal, que se diz profetiza. Então, o embrião da ideia de Satanás, entenda bem, como é o embrião dessa ideia de Satanás. Atos 16, Paulo chega ali em Filipos, havia uma mulher de Tiatira, cujo nome era Lídia, que Deus abriu o coração para entender a palavra, ouviu a palavra, foi batizado e pediu para que Paulo entrasse na sua casa. E Paulo vinha pregando a palavra, e durante muitos dias saiu lá encontro uma jovem que tinha o espírito de adivinhação e dizia, em nome de Jesus a quem Paulo prega, ela dizia, estes homens que pregam a palavra são santos homens de Deus. E a Bíblia vai dizer que ela fez isso por muitos dias. E Paulo, perturbado, volta-se e diz para ela, espírito de adivinhação em nome do Senhor Jesus, sai dela. Sai, espírito de adivinhação, sai dela. E ali aquele espírito saiu, causou-se toda aquela reboliço na cidade, Paulo foi preso, foi escoteado. Agora vamos entrar, e depois ele ganha o carcereiro para Jesus, mas já é outra história. Então, a história tomou outro caminho. Vemos que Paulo foi intolerante com aquilo ali. Então nós vamos agora, com muito cuidado, tocar no tema principal dessa palavra. Vamos agora no campo das conjecturas e do embrião da ideia de Satanás. A igreja chega ali. Lídia aceita a palavra, Lídia é de Tiatira. Lídia recebe Paulo na sua casa, Paulo e Silas. Ele sai no sábado para evangelizar, porque os judeus guardavam o sábado. Sábado também não protege ninguém. E Paulo, por que não foi na segunda? Porque não tinha ninguém, eles guardavam o sábado, então o sábado era o dia de ganhar os que estão enfermos. Que nem nós hoje. Paulo ia no sábado, tá vendo como Paulo guardava o sábado? Não, Paulo não guardava o sábado. Paulo ia no sábado porque no sábado as pessoas estavam ali. Se fosse na segunda-feira, não estavam ali. Por que as pessoas estavam ali no sábado? Porque era folga. Ok? Aleluia. Então Paulo, agora tem as figuras principais ali. Tem o culto, tem a pregação, tem o evangelismo, tem a oração, tem Lídia de Tiatira, né? Então está formado, digamos assim, o núcleo da igreja, onde 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor. Então chega agora a profetisa. A profetisa chega e diz, esses homens são homens santos de Deus. E alguém ali provavelmente estava falando assim, Paulo não, Paulo ele está ligado com Deus, buscando a Deus o discernimento. Paulo vai dizer, Senhor, que mistério é esse? E já as pessoas que estão ali vão falar, aleluia! Agora vamos conjecturar. Paulo repreende, mas se Paulo não repreende, toda semana ia ter um culto e aquela jovem ia até o culto e falar assim, Deus vai dar vitória. Deus está trabalhando. E as pessoas iam falar que aquela jovem era um espírito de Deus, como não era. Então havia uma tolerância contra um espírito que se dizia ser o Espírito Santo. E Paulo vai repreender. Então, onde eu quero entrar numa das vertentes da doutrina de Jezabel é essa também. Dizer que é Deus quando não é Deus. Existe dons espirituais? Existe, mas o diabo ele só vai querer entrar se ele for numa batista tradicional, numa presbiteriana. Ninguém vai ouvir. Por quê? Porque lá ele simplesmente não crê. Se for o próprio profeta de verdade também, eles não vão crer, eles não creem em nada. Já que eles são cessacionistas, ou seja, eles creem que os dons cessaram.
Então, onde é que ele vai querer entrar? Numa igreja onde crê. Ah, irmão, você não crê? Creio nos dons. Claro que eu creio. Deus usa o homem, usa a mulher. As filhas de Filipe profetizavam. Ok? Ana, no capítulo 2, ela é uma mulher profetiza, ela vai profetizar. Estamos falando do Novo Testamento. 1 Coríntios 14 vai falar sobre os dons. Todos por eles profetizavam depois dos outros, para que todos aprendam, todos ensinam. A mulher tem que profetizar com um véu, né? Porque se ela profetizar descoberta, desonra. Então vai falar sobre a profecia. Só que, porém, também, nós temos que estar percebido, porque nem tudo que brilha é ouro, não é? Há o espírito do engano em muitas igrejas. Muitas mulheres falando que é Deus como não é Deus. Você vai ver Ezequiel 13, você vai ver que o Senhor vai falar: eis que eu vou aí contra vós, rasgarei os vossos véus enfeitiçados e arrancarei as almas das vossas mãos, que vós prendeis como se prendem aves. Dizendo que Deus falou quando Deus não falou. Jeremias 23 vai falar aí do profeta louco e sonhador que diz: Deus falou, eu sonhei, quando eu, o Senhor, não falei nada. Quem tem um sonho, conte o sonho. Quem tem minha palavra, fale minha palavra com verdade, não minha palavra um fogo e um martelo que esmiuça a penha. Ou seja, a palavra de Deus é a verdade. Se for Deus, é Deus. Se não for Deus, também não é. Não adianta esperar o cumprimento que não vai cumprir se Deus não falou. Então, uma das vertentes é essa. Eu conheço um irmão, tá? Eu conheço um irmão que congregava no lugar em que tinha 3 irmãs do círculo de oração. E Deus arrebatou esse irmão, mostrou que essa irmã, uma tinha o espírito da mentira, outro o espírito do engano e outro ainda era o espírito da cobiça. Então, não importa se fala que é Deus. Para saber se é Deus, tem que fazer como Paulo. Paulo orou muitos dias. Depois de muitos dias veio a revelação e Paulo repreendeu: em nome do Senhor Jesus, sai dela espírito de adivinhação. Paulo não tolera. Então Jezabel é tudo isso. Tenho, porém, contra ti que tolera Jezabel, mulher que se desprofetiza a ensinar, enganar meu servo. Ensinar. Não permito, porém, que a mulher ensine, nem que use da autoridade. Paulo vai escrever isso. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva, salvar-se-á, porém não luz a filho. Ou seja, porque a mulher, quando dá luz a filhos, e ela cria seu filho na doutrina da palavra do Senhor, provavelmente aquele homem vai ser um homem de Deus, ensina teu filho o caminho que deve andar. Quando crescer, não se desviará dele. Ou seja, a mulher que ensina seu filho já está fazendo a obra de Deus. Não permito que a mulher ensine. Então, como é que tem mulher ensinando? Como é que tem pastora? Como é que tem bispa, trispa? Isso não é bíblico. Falsa autoridade. Falsa autoridade. Está entendendo? É falsa. Essa autoridade é falsa. Aleluia. Então Deus ordenou pastores: convém, pois, que o bispo seja repreensível, marido de uma mulher só. Então essa doutrina é falsa. Então tem um contra ti que tolera isso. Você não pode tolerar isso. Mulher ajudadora, a mulher pode profetizar, mas não pode ter autoridade de varão. Não permito que a mulher tenha autoridade sobre o varão, porque foi Deus que fez assim. Deus é a cabeça de Jesus, Jesus é a cabeça do varão, varão é a cabeça da mulher. Então essa hierarquia, ela existe porque vai existir no céu. Porque no céu, a noiva do cordeiro, ela continua se submetendo ao cordeiro, ela não vai poder mandar no cordeiro. Ok? Então, aqui está a doutrina de Jezabel. É preciso ter cuidado? É preciso ter cuidado. Se houver uma profecia para você, você vai orar a Deus, entrega na mão do Senhor, glória a Deus, aleluia, pede a revelação. Para quê? Para você também não cair no outro extremo de, porventura, dizer que é o diabo, porque se for Deus, você vai estar blasfemando contra o Espírito Santo. Porém, também, a Bíblia fala: não creias em todo o Espírito, mas provai se os Espíritos são de Deus. Você tem direito de orar e buscar a Deus para pedir a revelação de Deus. Se profetizar para mim, eu fico quieto, mas eu estou orando a Deus. Eu estou orando. Aleluia. Fico quieto, mas eu estou orando. Aleluia. Por quê? Porque muitas pessoas aí estão profetizando, falando que Deus falou, quando Deus não falou. Está falando mentira. E Deus não aceita isso. Deus não está nesse negócio. Deus vai arrancar essa máscara. Quem é profeta de Deus tem que profetizar até o fim. Profetiza tudo que Deus mandar. Tem que ser como Micaías, tem que ser como João Batista. Né? Perde a cabeça, morre, mas porém, não deixe de falar a verdade. Nós vemos no próprio texto aqui que fala de Jezabel, por causa quem aceitava Jezabel, ele simplesmente
participavam da mesa do rei Acabe. Tem muitos pastores aí que estão com Acabe, né? Cheio de profetas bajuladores ao seu redor, mas não tem um profeta de Deus para repreender o seu pecado. E o outro que profetizava contra Jezabel era morto, ela mandava matar. Obadias vai salvar os profetas 50 e 50 comendo pão e água em cavernas e covas. Né? E Elias andou errante pelos desertos e pelos montes, porque Jezabel queria matar, tirar-lhe a cabeça. Porque Elias, ele pregava contra Jezabel, a falsa autoridade que introduziu o culto a Baal, introduziu o culto aos demônios. E por causa disso o reinado de Acabe vai acabar. Então Deus é contra um ministério que tolera esse tipo de coisa. Ok? Aí ele vai continuar ensinando. Dele tempo para que se arrependesse de sua fornicação, mas não se arrependeu. Porém, numa cama, sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, não se arrepender de suas obras. Então, tribulação virá. Tem muita pessoa passando tribulação porque tolera Jezabel. Aleluia. Então, tribulação nem sempre é porque Deus assim quis. Não é? Tem tribulação que nós passamos porque Deus assim quis. Tem outras que as pessoas buscam, né? Virá grande tribulação sobre essas pessoas se não se arrependerem. Então é tempo de arrependimento, é tempo de conserto com Deus. E ferirei de morte seus filhos, todas as igrejas saberão que sou aquele que são dos rins dos corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Ferirei de morte. Você veja que Jeú, não é? Já vai ser ungido, rei. Eliseu manda o jovem lá ungí-lo. Na verdade, Deus tinha mandado Elias, mas por algum motivo Elias não fez. Mas a unção vinha de Deus e o mandamento vinha de Deus. Mas Eliseu foi lá e fez. Mandou um jovem lá, ele foi ungido rei. E ele começa a matar os filhos de Jezabel. Por quê? Porque os filhos de Jezabel era a continuação da história de Jezabel. Jezabel não pode ter sua história continuada. Então vai morrer, matar Jeurão, vai matar o outro, depois vai matar, se não me engano, Acasias, o nome do outro. Depois vai matar a família toda, as descendências todas. Depois vai entrar no templo de Baal, vai matar todos. Então Jeú, ele vai matar todos os filhos de Jezabel. E Jesus vai dizer, eu vou matar os filhos de Jezabel. Né? Ferirei de morte os filhos dela. Como Jezabel pode ter filhos hoje? Filhos espirituais. Você que segue as doutrinas de Jezabel, tá? Você pode ter a morte espiritual pelo próprio Senhor Jesus. Então isso é muito sério mesmo. Porque não sou eu que estou falando, é Jesus que está dizendo aqui. Eu ferirei de morte seus filhos. Comece a buscar, irmão, comece a buscar por você mesmo. Não vai atrás de profetisa, não. Se Deus quiser usar um vaso, um profeta ou uma profetisa, ele vai usar para você, mas você não precisa ir atrás dela. Ok? Ele vai ter um encontro. Então nós vemos aqui que não é boa coisa aceitar essa doutrina. Aleluia. Por prudência, é tempo de nós buscarmos a Deus. Por isso que Paulo não vai tolerar, Paulo vai expulsar. Falsa autoridade. Tudo que foge à palavra nós não podemos aceitar. Ok? A mulher não pode mandar no varão. A mulher tem que estar do lado do varão. É ajudadora. Não pode estar na sola do pé, para o homem não pisar. Não pode estar na coroa da cabeluda, para a mulher não mandar. Tem muita mulher mandona aí, né? É falsa autoridade. É mulher rixosa. Né? E ninguém atura, ninguém aguenta a mulher rixosa. A Bíblia diz que a mulher mora no deserto, numa casa, numa meia água de umas águas furtadas, né? Uma casa pequena. É melhor morar numa casa pequena de águas furtadas do que uma casa ampla com uma mulher rixosa. A mulher mora no deserto. O deserto tem seca, calor de dia, frio de noite, mas ainda assim é melhor. Não é? Mulher com falsa autoridade. Então vai cair por terra a doutrina de Jezabel, onde esse ensino da palavra chegar. Aleluia. É tempo de buscarmos a Deus, irmão. Sermos mansos e humildes. Se é feio o homem que não é manso, imagina a mulher, né, irmão? Brigona. Aleluia. Com falsa autoridade, mandando no marido, pisando no marido. Isso é falsa autoridade. Então tudo isso tem as vertentes de Jezabel, que é a vaidade, sedução, roupas para seduzir o varão, não é? Porque ela tenta seduzir Jeú. Então tudo isso são falsas autoridades, falsas doutrina de Jezabel, tá? Que é rebelião contra Deus, falsas profecias. Fique bem claro que a profecia verdadeira existe, tá? Mas eu não abro minha boca de qualquer maneira, não. Deus me usa em profecia, mas quando me usar vai ser Deus. Mas eu não uso Deus. Eu vou passar vários cultos sem profetizar, mas vai chegar uma hora que Deus vai me usar. Por quê?
Porque tem muito culto aí que Deus não falou e a pessoa vai falar que Deus falou somente para aparecer para as pessoas. Tá? Quando Deus revela, Deus revela. Quando Deus não revela, não revela. Aleluia, irmãos? Continua granjeando, que Deus possa usar os irmãos. Mas tem que ser Deus mesmo. Aí ele vai continuar dizendo: e aos restantes que estão em Tiatira, que todos quanto não têm essa doutrina, não conheceram, como diz a profundidade de Satanás, outra carga vos não porei. Ou seja, tinha uma parte de Tiatira que havia irmãos que não conheceram essa doutrina. Então eles não teriam jugo pesado. O jugo pesado é para quem estava nessa doutrina. O Senhor Jesus disse: quem não conheceu a doutrina, quem não conheceu as profundezas de Satanás, eu não botarei um jugo pesado, outra carga eu não porei. Ou seja, os segredos que não conheciam as profundezas de Satanás, ou seja, isso são segredos profundos de Satanás. Satanás não quer que você saiba disso, porque são segredos dele. São segredos revelados na palavra. Deuteronômio 29, 29 vai dizer que as coisas reveladas pertencem a nós e os nossos filhos. As não reveladas pertencem a Deus. Então, se Deus é um Deus que tem olhos como chão de fogo, que revela o profundo oculto, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz, significa que nada está oculto diante de Deus, não há nada oculto que não vai ser revelado. Então, os segredos profundos de Satanás são segredos que estão ocultos de muitas pessoas, tá? Está, vamos dizer assim, oculto de pessoas desapercebidas, mas nesse caso aí, muitos participam sem saber do que está acontecendo. Então é como se Jesus estivesse dizendo: esses segredos são profundos, são segredos profundos de Satanás. Mas tem pessoas que é inocente, ela não sabe, então eu não posso cobrar de uma coisa que ela não sabe. Não é? Então outra carga não porei, ou seja, os restantes que estão em Tiatira, que não aceitam essa doutrina, que nem sequer sabe que essa doutrina existe. Tem pessoas que vai passar por Tiatira a vida toda, vai morrer salvo, mas não vai ser cobrado, porque ele não sabe. Mas a partir de agora você sabe. Faz prova de Deus aí por esta palavra. Aleluia. Aí ele vai dizer: mas o que tende, retende até que eu veja. O que o crente de Tiatira, o anjo da igreja, tinha? Ele tinha, verso 2, amor, tinha serviço, fé, paciência e últimas obras. Ou seja, mesmo com tudo isso, você vai ver por que ele tem que fazer isso, porque no versículo mais à frente vai falar que dar-lhe a estrela da manhã, você vai entender por isso. Você tem que continuar com suas obras. Fé, amor, evangelismo, continua praticando as boas obras do Senhor. Até que venha, você tem que reter as obras do Senhor. Aí ele vai falar de novo depois: e ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, darei poder sobre as nações. Ou seja, quais são as obras do Senhor? Crer naquele que Deus enviou, que é o seu Filho. Não é? O ide de Jesus, pregando o Evangelho, anunciando a salvação. Crendo nos dons verdadeiros, porque existem os dons reais de Deus. Eu creio nos dons do Espírito Santo, só que eu creio nos dons reais, porque tem muitas pessoas falando que é Deus como é. Isso que os nossos irmãos têm que entender. Nem você pode ser totalmente frio, nem pode ser morno, você tem que ser quente. Só que, porém, nós estamos trafegando, vamos dizer assim, numa linha tênue que nós temos que ter o discernimento, temos que estar muito em comunhão com Deus, não é? Porque Deus usa o vaso, você veja que Moisés ele vai lá, faz um milagre, o cajado vira uma serpente, os feiticeiros de Faraó fizeram igual. Moisés fez a água virar sangue, os feiticeiros de Faraó fizeram igual. Não é? Mas nós vemos que não prevaleceu o engano de Faraó. Então a verdade ela prevalece. Se você é da verdade, você vai ouvir essa palavra, você vai buscar Deus, e você vai ter verdadeiramente os dons de Deus. Porque Deus ele dá dons para os homens. O dom está evidente na palavra de Deus, que já é outro assunto, mas vamos terminar aqui. Então guarde até os fins as obras do Senhor. Porque se você guardar o fim, verso 27 diz, e você vai reger as nações com vara de ferro, sendo quebrada como o vaso do oleiro. Aí ele está citando o Salmo 2, não é? Pede-me as nações por herança, fiz da terra por sua possessão. O Senhor regerá com vara de ferro e quebrar as nações como vaso de oleiro. Então o Senhor Jesus ele está prometendo que se você for fiel, né, não tolerar essas doutrinas, você vai reger as nações com Jesus. No milênio, a Bíblia está dizendo aqui que nós vamos governar com Cristo a terra. Jesus vai governar a terra toda. Okay? As nações o servirão. A nação que não vier adorá-lo será amaldiçoada. E haverá governante nas cidades. Se você for fiel, você vai governar uma cidade. Eu vou ser um governador, presidente de um país nesta época.
Mas diz aqui que nós vamos reger com a autoridade de Deus e com vara de ferro, quem for fiel guardar até o fim, Então, quando tudo isso terminar, dar-lhe a estrela da manhã. O que é a estrela da manhã? Segundo Pedro 1,19 vai dizer que nós temos que estar atento às palavras dos profetas, as quais alumia no lugar escuro até que venha resplandeça o dia, a estrela da alva, resplandeça nossos corações. Então o que Pedro vai dizer? Segundo Pedro 1,19, que nós temos que estar atento à palavra dos profetas, que para nós aqui os profetas são o Antigo Testamento. Nós temos que estar atento a essas palavras como uma pequena luz que ilumina em lugar escuro. Então, quando vier um luzeiro maior, virá a estrela da manhã para nós. Então aqui Jesus está dizendo, hoje muitas coisas você pode não compreender, porque ninguém compreende a Bíblia 100%. Estou falando aquilo que Deus me deu, vem outro e vai ensinar outra coisa para mim, outro já vai ensinar outra coisa, e assim nós vamos aprendendo uns com os outros. Mas somente virá a estrela da manhã, o luzeiro, quando nós sairmos deste corpo. Porque agora nós conhecemos Deus em parte. Mas então conheceremos como dele somos conhecidos. Né? Nós conhecemos Deus em parte. Nós vamos conhecer mais Ele. Então agora nós conhecemos como uma pequena luz que ilumina em lugar escuro, mas a estrela da manhã será o pleno conhecimento de coisas incompreensíveis hoje. Então dar-lhe-ei a estrela da manhã, ou seja, dar-lhe-ei o verdadeiro conhecimento, você vai ter o seu entendimento totalmente iluminado, porque agora nós temos uma pequena luzinha só. Coisas que nós não entendemos. Como diz Jeremias 33,3, clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei, coisa grande e firme que não sabes. Então quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, amados irmãos, que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Vamos continuar nesta série aqui. Próxima carta à igreja de Sardes. Interessante, que provavelmente o anjo de Sardes, ele vai sair de Tiatira. Você vai entender como vinha a carta de Sardes. Tá? Porque até a ordem da sequência das cartas tem um porquê. O nome tem um porquê, a sequência tem um porquê. Não creio que as cartas sejam a era das igrejas, tá? Sempre eu falo, cada vez que eu vou falar sobre as cartas, porque há esse ensino hoje nas igrejas, dizendo que cada carta é uma era da igreja. E isso não tem fundamentação bíblica nenhuma. Por quê? Porque assim como as epístolas, né? Gálatas, Efésios, Coríntios, foram para as igrejas daquela época e é para a igreja de hoje, assim também as cartas do Apocalipse foram para a igreja da época, foram para as igrejas das épocas passadas e é para a igreja de hoje e vai ser para as igrejas que vai existir até a volta do Senhor Jesus. Amém? Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Se faltou algo a mencionar nesta carta, qualquer dúvida, escreve aí nos comentários em nome de Jesus. Paz do Senhor Jesus, Deus abençoe a todos.